Ó meu Deus, o que seria de mim se não fosse a tua infinita misericórdia? Se não fosse o teu incomensurável amor? Quantas vezes já o entristeci? Quantas vezes a minha alma insolente não se mirou na grandeza do teu filho? Quantas vezes por esta causa eu saí do trilho? O bem que eu quero isto eu acabei não fazendo. Mas se o mal que eu não queria foi o meu cântico neste dia. Sou efêmero, perecível, pobre barro, miserável. Ainda assim viestes a mim, como um amor que não tem fim, tornando-me ainda mais envergonhado. Mas lançastes os meus pecados no profundo mar do meu passado e caiu no esquecimento. Lamento, eu queria ser mais correto para Jesus, para desta forma ser mais Jesus para Deus, mas às vezes sutilmente eu cometo em minhas atitudes ações que entristecem e para o maior pranto eu deixo de ser santo, deixo de ser como Jesus, mesmo andando na sua luz, mesmo sendo filho de Deus. Faço do meu eu a condição e então endureço o coração e vou morrendo aos poucos, até que no fundo do poço eu suplico por perdão e novamente respiro todo o ar da tua sublime misericórdia, que se renova a cada dia. Quero ser um vaso novo, eu não quero mais errar. Me ajuda, ó doce Deus, pois eu nasci para te amar. Se vou ao mundo, mergulho profundo e em um segundo me torno vazio, como uma fêmea no cio. Me arde a chama em que minha carne inflama, querendo levar-me ao mais profundo abismo. Que adianta os prazeres se tu não viveres bem dentro de mim? Se deixar o teu espírito para viver só em conflito, onde sei que aflito haverei de penar. É horrível só de pensar, ó meu doce Senhor, eu nasci para te amar, e como uma fêmea no cio, minha alma te anseia, pois quer se tornar parte de ti, e não viver tão alheia, quer ser parte do teu profundo amor. Meu Jesus, meu doce Senhor, Pai, me pregue na cruz, como fizeste com Jesus, e me faça morrer e renascer na tua luz, pois eu nasci para te amar, para te adorar, pois tu és o meu Rei, que me enche de amor, e este amor me enlouquece. Eu prefiro a morte do que não ter mais a sorte de por ti ser amado, de por ti ser inundado, teu amor empapado, tua doce essência em mim. Eu não posso viver sem ter a redenção. Só em ti, meu Senhor, é que eu encontro a salvação. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos.
que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também pelos pecados do mundo. Esse é um texto da primeira carta de João, finalzinho do primeiro capítulo e início do segundo capítulo. Dura coisa é conviver. Nesse poema que eu fiz, que eu compus e coloquei no início deste vídeo, foi uma referência da carta de Paulo no livro de Romanos, quando nós lemos no livro de Romanos, no capítulo 7, onde categoricamente ele fala da luta da carne, da nossa natureza vil, em relação ao nosso propósito de buscar a Deus. E eu creio que não é diferente comigo e com todos aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo, que se prostraram diante de Deus, reconheceram os seus pecados, as suas falhas, se humilharam pedindo perdão e tiveram a redenção pela graça de Deus, porque pela graça fomos salvos. Mas isso não quer dizer que nós não estamos sujeitos aos pecados. Eles nos rodeiam. Nós temos que conviver com essa natureza adâmica, pecaminosa, que tem que ser mortificada dia a dia. No livro de Gálatas, no capítulo 5, Paulo fala a esse respeito também, quando ele fala da luta da carne contra o espírito. Fala das obras da carne, que é a lascívia, a prostituição, a mentira e tantos outros malefícios. Mas fala do fruto do Espírito, que é a mansidão, a longanimidade, a temperança. E quantas vezes nós trocamos o que seria o fruto do Espírito e as suas virtudes para nos tendermos para as obras da carne? Estou falando aqueles que realmente são salvos. Porque muitos falam de Jesus, mas a própria palavra diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Nem todo aquele, sim aquele que busca incessantemente, ainda que salvo, que perdoado por Cristo, mas sujeito à falha. O pecado é como uma casca de banana que nós, ao não repararmos, acabamos pisando sobre ela e caindo. O problema é que muitos, e quantas vezes isso não acontece, transforma o pecado em abominação, em iniquidade, porque já distanciaram de Cristo Jesus e vivendo sob uma terrível apostasia, dando legalidade aos preceitos mundanos. E ao mesmo tempo, enquanto dão legalidade aos preceitos mundanos, estão vivendo dizendo que amam a Deus e tentam transformar Deus em um velho, senil, decrépito, que tudo assiste calado, perdoa,
tal como o sacerdote Eli, que ao ver a iniquidade dos seus filhos, foi condescendente. Deus não tem o culpado por inocente. Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura a cada dia. Então o que nos resta fazer? Como está escrito no livro de Romanos, nós devemos estar seguindo a carreira que está proposta, buscando o autor e o consumador da nossa fé, no capítulo 12 do livro de Hebreus. Mas também Hebreus nos deixa algo que tanto é profundo, quando diz que eles estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. E quantos não dizem aleluia, não dizem eu te amo, Deus, mas coadunam com o pecado e fomentam a sua natureza e o seu pecado, dão legalidade. Volto a repetir, em terrível apostasia, chafurdaram-se nas trevas, ainda que falam de Jesus, desconhece a sua luz. O segredo, acima de tudo, é clamar a Deus por auxílio através do Espírito Santo, pedir a Deus que perdoe sempre os nossos pecados e que nos cubra com a tua graça, e nos procurarmos estar sempre vigilantes, para que o pecado que nos rodeia possa encontrar uma barreira intransponível. Andai em espírito, diz Paulo aos Gálatas no capítulo 5, e não cumprirei os desejos da carne. Mas como fazer para andar em espírito se vivemos cobiçando as coisas deste mundo? João também, própria carta de João, testifica algo profundo, que diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E nós devemos, acima de tudo, buscar estar morto para as coisas deste mundo, buscando as coisas do alto. É o que nós lemos em Colossenses, no capítulo 3. Já que estás mortos deste mundo, buscai as coisas que são do alto. E nós muitas vezes trocamos a situação. Infelizmente, enquanto nós estivermos com os pés fincados sobre essa terra, respirando deste ar, estamos sujeitos ao pecado. Mas cada vez que nós, porventura, acontecer de forma involuntária, ou quando formos vencidos por nossa natureza, quando permitirmos que a ira, a lascívia ou qualquer outro tipo de pecado, por algum instante, venha nos acometer, implorar por Deus graça e misericórdia. Nós não podemos impedir que uma mosca pouse sobre nossa cabeça, mas nós podemos perfeitamente impedir que ela bote em nosso couro cabeludo, digamos assim, os seus ovos, para que germine larvas. Eu me lembro de um sobrinho meu que uma mosca adentrou o seu ouvido. Conseguiram tirar essa mosca, mas essa mosca postou no ouvido dele suas larvas, seu ovo, e desse ovo surgiu uma larva. É uma analogia ao que tange ao pecado. Às vezes nós deixamos que o pecado paire sobre nós, bote sobre nós os seus ovos maléficos que se transformam em larvas que carcomem a nossa alma. Mas que Deus tenha misericórdia, que nós venhamos buscar a Deus acima de tudo, para lutar contra essa carne pecaminosa, contra essa natureza pecaminosa, e através do Espírito Santo, sermos mais do que vencedor. Bendito seja o nome desse Deus chamado Jesus Cristo. Amém.